Boa tarde, meu nome é Anthony. Eu vou apresentar um artigo juntamente com meus colegas Daniel e João Pedro sobre parâmetros físicos do solo e erosão hídrica, sobre a chuva simulada em uma área de integração agricultura-pecuária. Bom, inicialmente, a erosão hídrica ela é um processo de degradação do solo que tem afetado a capacidade produtiva do nosso solo e ela é acelerada e interferida pelos processos antrópicos. Esses processos seriam as práticas inadequadas no manejo agrícola, né? Bom, a degradação ela é considerada um dos maiores e mais importantes problemas ambientais nos dias atuais e acaba resultando diversos problemas nos campos agrícolas, né? E ele é consistido de três eventos sequenciais, que seriam o desprendimento, o arraste e a deposição. O desprendimento seria a liberação das partículas de agregados e essas partículas elas podem ficar na sua proximidade ou elas podem serem transportadas para outros locais. E esse desprendimento ele ocorre pelos impactos das gotas da chuva, de água, né? Ou por força de cisalhamento, realizado pelo transporte pela força de cisalhamento do escoamento superficial. O arraste, ele seria esse transporte dessas partículas, que acaba realizando desprendimento também, pelo escoamento superficial, ou também ele é transportado pela ação do vento. E o outro processo seria a deposição, que seria, como o próprio nome já diz, a deposição dessas partículas, que pode ser em corpos d'água e causando o assoreamento dos leitos dos rios. Bom, a agricultura agropecuária intensiva, muitas vezes, ela acaba substituindo por completo grandes áreas de vegetação natural e isso acaba originando um processo de degradação tanto do solo quanto dos nossos recursos hídricos. E essa deterioração, ela tem como consequência diversas mudanças no solo, que podem ser físicas, químicas, biológicas e hidrológicas. E, bom, a degradação do solo, ela tem como efeito esse, a integração dos processos que regulam essa infiltração da água e a resistência do solo à desagregação das partículas. E a gente pode contabilizar isso de diversas formas. E essa contabilização pode ser realizada utilizando, por exemplo, a chuva simulada. E para realizarmos isso, a gente faz uma correlação entre as características da chuva e as percas do solo. E utilizando essas chuvas simuladas, a gente agiliza a obtenção de resultados de trabalhos, por exemplo, que visam a conservação do solo e da água. Porém, essas chuvas elas não são idênticas às naturais, pois elas não possuem a mesma intensidade, a mesma energia de impacto das gotas de chuva e também a mesma duração, né? Bom, falando agora sobre o manejo e as práticas, né, as modificações ali que esse manejo ele causa no nosso solo, elas podem ser tanto permanentes quanto temporárias e também elas podem acabar gerando e influenciando a geração das erosões, que acabam acarretando a diminuição, por exemplo, dos nossos macroporos, dependendo do tipo de solo, e o aumento das quantidades de microporos. O plantio direto ele é considerado um dos meios mais eficientes em evitar a degradação, e um dos sistemas de plantio mais eficientes em evitar esse problema que nós temos. Pois ele realiza a conservação tanto do solo quanto da água. Em um trabalho, aqui para a gente colocar essa comparação em valores, o plantio direto a gente tem uma perca de 0,8 toneladas hectare ano, com um sistema ali de plantio que a gente realizou uma escarificação e uma gradagem, a gente tem uma perca de 2,8 toneladas hectare ano, e um sistema sem nenhum tipo de cobertura vegetal, a gente tem uma perca absurda de 7,3 toneladas hectare ano.
E a gente só comparando aqui o plantio direto com a escarificação, a gente tem uma redução de mais de 50% nessa perca de solo, né? E, bom, o objetivo desse trabalho foi avaliar a importância, né, da aerodibilidade do solo em diferentes sistemas agropecuários e esse comportamento desses diferentes parâmetros físicos do solo na erosão hídrica. Aqui no caso, ele foi de um solo muito argiloso na região de Dourados, no Mato Grosso, e o sistema ali de plantio foi um sistema de agricultura pecuária, e o nosso solo ali, ele tinha umas características como eu comentei, muito argiloso, possuindo, se não me engano, 700 gramas por quilo de argila, em torno de 170 a 180 gramas por quilo de silt, e em torno de 110 a 120 gramas por quilo de areia. Bom, vou falar um pouco sobre material e métodos. O trabalho foi realizado no Centro de Pesquisa Agropecuária Oeste, em Dourados, Mato Grosso do Sul, como o Anthony comentou anteriormente. O período compreendido foi entre março e julho de 2003. O terreno tinha declividade média de 0,03 metros. O nosso solo é classificado como matossolo vermelho aluminoférrico típico e possui uma textura muito argilosa. Como podemos ver aqui, tem a imagem do terreno onde foi realizado o experimento. O clima regional era clima úmido e de inverno seco, com precipitação média anual de 1.500 milímetros e com temperatura média anual de 22 graus Celsius. As avaliações referentes à perda de sol e de água a campo, sob diferentes intensidades de precipitação e sistemas de cultivo, foram feitas através do infiltrômetro de aspersão, ou também chamado de simulador de chuva portátil, que é onde joga água naqueles dois anéis e com uma fita métrica depois mede em determinado tempo a quantidade de água que foi absorvida. Ele foi calibrado para aplicar a intensidade de precipitação de 40, 60, 80 e 100 milímetros de água por hora. Estimativas das perdas de solo e de água foram utilizados dois sistemas de integração agricultura-pecuária, denominados Sistema A e Sistema B. No Sistema A estava sendo cultivado com pastagem, enquanto na área do Sistema B havia reserva de soja, cultivada sob plantio direto durante o período de testes de campo com simulador de chuva. Como podemos ver na imagem, a imagem superior tem o cultivo de braquiária, e na imagem inferior o sistema B com reserva de soja. Aqui temos a tabela do histórico de espécies vegetais cultivadas nos sistemas A e B, desde 1995 até 2003. Em cada sistema foi delineado um experimento para a determinação das perdas de solo e de água. Os tratamentos corresponderam aos valores de intensidade de precipitação do infiltrômetro, desde 40 a 100 milímetros em uma hora. Foi dispostos no delineamento experimental de blocos casualizados, com 4 repetições cada, totalizando 16 parcelas experimentais. A determinação da umidade inicial do solo foi realizada em cada parcela experimental, feita momentos antes do teste de campo para ter uma uniformidade melhor, onde eram coletadas amostras de solo com auxílio de trado em 3 profundidades, de 0 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 20 centímetros, e se determinou a umidade do solo pelo método padrão de estufa. Como podemos ver aqui na tabela 2, os valores de média de umidade. Na avaliação final de campo, as amostras foram encaminhadas ao laboratório, em frascos vedados, a fim de se realizar as medições de massa e volume de água escoado,
As amostras foram então colocadas em becker de 1 litro e sendo acrescentadas gotas de ácido clorídrico para a floculação do material sólido em suspensão. As amostras de material sólido assim obtidas foram então colocadas em estufa, por período de tempo necessário à completa evaporação da água. A massa do material sólido foi obtida por pesagem, determinando-se em seguida a densidade de partículas conforme a Embrapa 1997. A temperatura da estufa foi de 60 graus Celsius. Em cada sistema de cultivo, compararam-se as perdas de solo e de água referente às diferentes intensidades de precipitação. Posteriormente, foi aplicada a análise conjunta entre o sistema A e B, com o objetivo de se comparar o efeito da mesma intensidade de precipitação aplicada aos dois sistemas de cultivo. Para avaliar o efeito dos tratamentos no sistema de cultivo e se obter uma estimativa da variância residual, a análise estatística foi realizada utilizando o programa SANEST, que é o Sistema de Análise Estatística. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Pedro. E antes da gente adentrar na parte de resultados e discussões do trabalho, eu quero falar um pouco sobre o escoamento superficial, né? Os meninos, o Anthony e o Daniel, eles já explicaram como que funciona. Mas é isso, né? Quando acontece a chuva, uma parte vai conseguir entrar dentro do manto, certo? Dentro do solo, e outra parte vai fazer um escoamento sobre o solo, né? Esse escoamento, dependendo da cultura que tiver em cima, dependendo de como que vai estar localizado as coisas, as plantas, por exemplo, se vai ter casas, como que vai estar localizado, a chuva vai levar tudo, entendeu? Então, por isso que é importante ter um manejo para evitar essa erosão, né? E, bom, se a gente for ver, né, onde que vai chegando, né, esse escoamento, a gente consegue reparar que ele vai chegar num lago, num rio, alguma coisa do tipo, que pode até causar um assoreamento. Enfim, continuando aqui, os resultados e discussões são os seguintes. Quanto maior a intensidade de precipitação, ou seja, quanto mais chuva, menor vai ser o tempo inicial para começar a ocorrer o escoamento superficial. Ou seja, quanto mais chuva, mais rápido vai começar a ter esse escoamento superficial. E o escoamento superficial vai causar erosão. Essa aqui é uma imagem de uma erosão já muito grande que foi causada justamente por falta de manejo do proprietário, certo? E, bom, nesse trabalho foi analisado, né, o plantio convencional, o plantio direto também, né, e além do sistema de pastagens, né. O plantio convencional, ele vai ter um tempo superior ao do plantio direto no início do escoamento superficial, né. O motivo disso é porque o solo é menos agregado, então a água consegue adentrar dentro por mais tempo do que o plantio direto, certo? Então, o plantio direto, por ter um tempo de início inferior, né, e por apresentar uma rugosidade superficial e ser mais agregado, esse tempo vai ser inferior e pode causar uma erosão devido a isso, né? Isso tudo foi visto por Barcelos lá em 1999. E aqui eu vou trazer duas imagens de como que a erosão é causada, certo? Aqui em pastagem, certo? E aqui em um ambiente com palhada já dentro. Vocês podem observar que causa normal o mesmo tipo de erosão nos dois tipos de manejo. E, bom, aqui em pastagens, né, a gente vai observar também que ele possui um menor intervalo para começar esse escoamento superficial, justamente porque as gramíneas, né, que estão no solo, elas possuem uma camada muito curta de raízes que vai segurar esse solo. E além disso, ela vai evitar um pouco dessa erosão, certo? Mas a água ela não vai conseguir adentrar tanto dentro do solo, então começa a ter um escoamento superficial. Por isso que é importante fazer o terraceamento, é importante ter um foco em cima disso, certo? E, bom, os resultados foram que não houve diferenças significativas para os dois sistemas se a gente for comparar a densidade de solo, a microporosidade do solo e o volume total de poros do solo. E também
que a menor densidade na camada mais profunda das áreas com pastagens foi do sistema radicular das gramíneas, certo? Bom, então continuando aqui, sobre os valores de DMG e DMP, esses são valores que eles vão medir o quanto que esses solos vão estar agregados e quanto que o solo ele vai estar seguro, né? Se a gente comparar o sistema A com o sistema B, né? O sistema A é o sistema de pastagem, o sistema B é o sistema de plantio direto. O sistema A ele vai ter uma camada muito mais segura do que o sistema B. O motivo disso, gente, é justamente devido ao sistema radicular das gramíneas, certo? Que vão conseguir segurar ali naquela camada de 0 a 5 centímetros muito mais do que apenas o plantio direto, né? Muito mais do que só a palhada. Aqui tem uma imagem, né, de como vocês podem observar como que é as raízes das gramíneas, né? Como que elas conseguem se embaralhar dentro do solo, segurando do solo para evitar uma erosão tão profunda, né? Mas justamente tudo é questão de manejo, tudo vai precisar de um terraceamento, tudo vai precisar de uma lógica para que o problema não se agrave, né? Bom, agora vamos falar um pouco sobre as chuvas simuladas, né, que o Daniel ele apresentou. A gente vai observar que no sistema A e o B eles vão ter valores bem parecidos, né? Mas eu vou explicar um pouquinho desses valores para vocês verem como que eles acabam alterando algumas coisas, né? Em questão de perdas de solo, aqui, quando simulado a 40 milímetros, eles tiveram um valor bem parecido nos dois sistemas, 0,32 e 0,40. Só que quando a gente vai para 60 milímetros, já varia de 0,26 até 0,71. Então, o sistema B, em 60 milímetros, ele já teve uma perda bem maior do que o sistema A. Porém, quando a gente avança um pouco mais na questão de 80 milímetros, a gente consegue perceber que fica tudo igual, fica de 0,91 e 0,93. E avançando até 100, ele vai diferir de novo. Então chega a 1,31 no sistema A e 0,63 no sistema B. Então, viu como que a intensidade da precipitação, ela altera muito essa perda de solo devido ao escoamento superficial. Então, por isso que é importante ter uma noção de como que vai ser feito o manejo para isso, certo? E aqui do outro lado vai ter a perda de água, né? Então, quanto vai ter de escoamento superficial durante a chuva, né? Então, em 40 milímetros de chuva, os valores são de 0,26 e 0,11, eles diferem bastante. E 60 milímetros de chuva vai de 1,34 a 0,10. Então, já o sistema B ele perde muito menos água do que o sistema A, certo? Fazendo com que a água entre muito mais no sistema do que no sistema B do que no sistema A. E bom, continuando um pouco sobre as chuvas simuladas, como que elas foram feitas, né? Elas foram feitas por esse aparelho aqui, né? É um dos exemplos que pode ser feito essas chuvas simuladas. Mas também a gente pode ver que houve uma tendência às maiores perdas de solo na área com plantio direto do que na área com pastagem, certo? Justamente isso aconteceu por tudo isso que eu já expliquei, né? E, bom, uma das discussões, né, foi que Detchen, lá em 1981, já tinha feito um estudo sobre isso, provando que toda essa causa era do sistema radicular das gramíneas. E, bom, as conclusões que a gente vai poder tomar desse trabalho são as seguintes, que observou-se que em áreas com pastagens, a tendência de maior densidade na camada mais superficial do solo, de 0 a 5 centímetros, também verificou-se o maior valor de macroporosidade na camada de 0 a 5 centímetros de profundidade em cultivos sob plantio direto em comparação com a pastagem, e também que os valores de diâmetro médio geométrico e ponderado na camada de 0 a 5 centímetros foram maiores em solo cultivado com a pastagem do que no plantio direto, independente da intensidade de precipitação. E bom, de maneira geral, os sistemas de integração agropastoril sobre o plantio direto apresentam perdas de solo mais acentuadas que o sistema sob pastagem, tendo ocorrido o inverso com as perdas de água, como eu mostrei na tabela, e as perdas de solo e de água aumentam com a intensidade de precipitação mais elevadas. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado dele. Nosso muito obrigado a todos vocês que vieram aqui prestigiar o que a gente fez. Então, até logo. Muito obrigado.